Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista do século XX, né? Ela escreveu contos, romances, e uma de suas obras foi o livro, que é um romance, A Hora da Estrela, que foi seu último livro publicado em vida. Infelizmente. Mas assim, eu li esse livro e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu consegui achar nele. Assim, para começar, a história é sobre Macabeia, uma jovem que teve uma vida um tanto triste e sofrida. Porém, quem conta a história de Macabeia é Rodrigo. Rodrigo está andando nas ruas e olha assim e tem um contato visual com uma moça. E quando ele vê essa moça, que ele não conhece, ele sente necessidade de contar a história dela. Ele quer contar a história dela, ele deixa isso muito claro, de que ele precisa contar a história dela. Então ele começa a contar a história dela, e ela é essa jovem, que é a Macabea. E conforme ele vai contando a história dela, ele vai dando seu ponto de vista sobre o que ele está escrevendo. Ele para no meio da narrativa e começa a fazer reflexões sobre a vida dela, e depois volta a contar a história da vida dela. É como se tivesse duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a vida de Macabeia e os pensamentos de Rodrigo, e você vai acompanhando os dois ao mesmo tempo, e isso é muito interessante. E às vezes ao mesmo tempo chega a ser um pouco confuso, mas eu acho que essa é a essência da história, é algo muito legal de ler. E assim, os pais de Macabeia morreram quando ela era muito pequena, e ela foi criada pela tia, que maltratava muito ela. Aí ela cresceu sem amigos, sem familiares, e quando ela se tornou adulta, ela precisou ir para o Rio de Janeiro, e lá foi onde ela arrumou um emprego como datilógrafa, e ela começou a morar numa pensão, onde ela dividiu o quarto com mais 4 garotas. E assim, a vida dela era uma vida sem esperança, sem atrativos, sem prazeres e sem felicidades. Era, até como o próprio Rodrigo fala, era como se a existência dela fosse desnecessária, sabe? Fosse algo que estava só ali ocupando espaço, algo que não fazia sentido, algo que não fazia diferença pro mundo. Mas às vezes parece que as coisas vão começar a dar certo para Macabeia. Tem até um momento em que ela encontra um rapaz com quem ela acaba começando a namorar e tudo mais, mas tem toda uma história nisso. E vai com isso, e o livro conta a história da vida dela, né? Até ela conhecer esse rapaz, que aí já é chegando no final da história, onde as coisas começam a apertar, por assim dizer. Mas assim, aí chegando no final, quando vai ser o desfecho e como resolve as coisas para mostrar se a vida dela continua assim, ou será que essa vida dela realmente conseguiu dar um up? Mas eu não vou contar o final, é porque eu não tô preparado ainda para dar minha opinião, eu não sei o que pensar no livro depois do final, né? Como um todo. Mas assim, é uma leitura muito interessante, é divertida até, mas também por um lado é muito triste. Assim, eu tive muitas emoções lendo esse livro. E ao mesmo tempo que você vai ficando tocado pela história, você quer acabar logo, porque você, não, a vida dela não pode ser assim, ela precisa de algo melhor, e você fica querendo algo melhor, porque o Rodrigo, ele é muito negativo quando ele fala de Macabeia. Mas assim, ele não chega a ser ignorante. Mas ao mesmo tempo que ele quer contar a história dela, ele tem a necessidade de falar do sofrimento dela, ele não tem piedade. Ele não fica se referindo a ela como uma coitadinha, alguém de quem você tem que ter pena. Não, ele é meio duro, por assim dizer. Ele simplesmente diz que tem que contar a história dela, e é o que ele faz, ele conta a história dela. Porém, ele não deixa isso tocar ele, assim, a ponto de sentimentalizar a história e fazer um drama. Mas assim, isso é legal também porque as pessoas têm aquela coisa de que a mulher é sentimental, a mulher é dramática, a mulher é cheia de sentimentalismo. Só que quem escreveu esse livro foi Clarice Lispector, que é uma mulher. Porém, ela escreveu uma história muito sofrida, só que sem esse sentimentalismo todo. É como se ela estivesse mostrando que ela é mulher, porém ela consegue escrever como se fosse um homem, sem sentimentalismo. Ela está querendo dizer que, por ela ser mulher, não quer dizer que ela vai ser sempre sentimental, que ela vai ser melodramática.
Ela tá mostrando que mulher também pode sim ser dura. Mulher pode saber encarar as coisas como são, sem drama, sem sentimentalismo. Ao mesmo tempo que um homem também pode escrever algo cheio de sentimentalismo, cheio de sentimento e emoção. Por exemplo, eu não li ainda, não sei muito sobre, porém tem um escritor chamado Caio Fernando, e até onde eu sei, teve um livro que ele publicou que é alguma coisa em branco, eu não lembro o nome, que fala sobre isso, sobre tem um sentimento do personagem ali no livro e aquela coisa de confusão que o jovem está passando e descobrimento na adolescência. E então é muito sentimento envolvido nisso. E quem escreveu foi um homem. E A Hora da Estrela é uma história de sofrimento e perdas e tristeza. E quem escreveu foi uma mulher. Porém, não tem sentimentalismo. E isso que é interessante. Bom, foi a minha a primeira leitura que eu tô fazendo de Agatha Christie, de Clarice Lispector. E é isso, eu conforme for fazendo outras leituras, vou trazer aqui e compartilhar com vocês. E é isso. Podem sentir à vontade para comentar se vocês não concordam com algo que eu disse ou quiserem acrescentar alguma coisa. Enfim, fique à vontade.